Amanhã também, vocês não vão me aguentar, que vai ser o Cruzeiro aqui do início ao fim. Nós estávamos falando há pouco lá na Band News. Na rádio. Band News na área. Essa informação do Fabrício Romano, tá? Como fecha acordo para contratar Kaique do Cruzeiro como novo lateral esquerdo, tudo acertado entre os clubes, 10 milhões de euros mais 2 milhões de euros de taxa adicional, acordo verbal alcançado hoje, com etapas formais a seguir, etapas formais, troca de documentos. Eu perguntei para uma pessoa do Cruzeiro, o Fabrício Romano raramente erra, né? Ele dá uns tiros bem certeiros, a fonte dele deve ser muito poderosa. E seguramente uma das fontes dele não é o pai do Rony. Se for, ele engana todo mundo. Então é o seguinte, dois laterais, se vender dois laterais, eu vou pegar minha arma e vou lá para a porta. Ô, Gagi, a gente tem que falar de muitas coisas nessa situação, né? Primeiro, o Cruzeiro, ele precisa de vender, tá? Isso aí, o Cruzeiro vive essa condição que vive hoje de ter o time competitivo que tem, de ter reestruturado os contratos de Caio Jorge, Matheus Pereira e trazido o Gerson. Isso não tira a situação do Cruzeiro necessitar vender. Mas o Cruzeiro também necessitava vender quando recusou proposta do Zenit pelo Jonathan Jesus, de 10 milhões de euros, e quando também recusou a proposta pelo Caio Jorge, que chegou até 35 milhões de euros. O que eu preciso, o que eu acho, assim, o que eu quero entender, e tenho certeza, ontem eu já falava que a respeito da venda de Rian e Cauã, eu esperava um posicionamento do Cruzeiro, seja através do Spindel, do Joaquim Pinto, do próprio Pedro Júnior, enfim, a respeito dessas movimentações, mais ainda se caso a contratação, a venda do Kaique se concretizar. A gente está falando da venda de um lado inteiro do Cruzeiro, de um time que quer se manter forte nessa temporada. Mas o Cruzeiro já deve ter algum lateral esquerdo mapeado no mercado. Tá, mas um lateral que vai chegar, o Kaique seria uma venda imediata, até 2 de fevereiro, como quer resolver isso? Porque as inscrições no futebol italiano vão até 2 de fevereiro, isso aí é a próxima segunda, então essa situação vai ser resolvida. O Cauã Prats vai embora apenas no meio do ano, mas o Cruzeiro teria que fazer chegar um novo lateral. E, exemplo, um lateral que está no radar do Cruzeiro, que é o Cuiabano. O Nottingham Forest não aceita negociar esse lateral por menos de 10 milhões de euros. Então, a gente está falando assim, lembrando, muita gente, é para pagar a venda do Gerson. Então, lembrando que não foi à vista que o Cruzeiro pagou. Se é isso, as pessoas do departamento de futebol do Cruzeiro têm que vir e falar a público, especialmente para o seu torcedor. Que se tem um torcedor que não tem problema de confrontar-se com realidades difíceis, é o torcedor do Cruzeiro. Mas ele precisa de ser confrontado com a verdade, de ser confrontado com o que realmente está acontecendo. Por conta da reestruturação de contrato do Caio Jorge e do Matheus Pereira, abriu-se uma necessidade e, diante das possibilidades, o Cruzeiro precisou vender agora. Tudo bem, eu não concordo, eu acho que é um erro crasso se acontecer a venda de 2 laterais esquerdos, ainda que os dois não deixem o Cruzeiro ao mesmo tempo, ainda que o Cruzeiro tenha mobilizado e esteja mapeando o mercado. E, assim, só para finalizar, o Cruzeiro... Sabemos que nenhum dos outros... Existem 2 clubes no Brasil que estão no mesmo patamar de capacidade de vendas. Palmeiras e Flamengo. Mas quando eu olho e vejo 24 milhões possíveis, que a gente está tratando aqui da venda dos dois, que está muito próxima, pensando que o Wesley do Flamengo, com todo respeito ao Wesley, foi vendido por 25 milhões de euros, então ainda o Cruzeiro não conseguiu romper aquela barreira que deseja, de fazer vendas por valores mais importantes, HG? Só lembrando que o primeiro momento, ou o primeiro movimento do Como ou do futebol italiano vir ao Brasil e colocar esses valores para o Kaique, veio em novembro do ano passado. O Guilherme Souza trouxe para a gente a informação desses primeiros contatos já se aproximando ali no meio de novembro, meados de novembro, e isso já tinha sido passado até para o próprio Leonardo Jardim. Então, o que eu imagino, fazendo um exercício de imaginação, o Cruzeiro já trabalhava com a possibilidade da saída do Kaique. Em dezembro, um pouco antes, né, Valor? Começou os representantes do Borussia acompanharem jogos aqui do futebol brasileiro e até levaram um representante ao Mineirão para acompanhar o Cauã Prats. Então, chega o mês de janeiro com 2 grandes propostas à mesa do Cruzeiro por 2 ótimos laterais. Então, eu acredito, eu quero acreditar nisso, que o Cruzeiro já tinha esse pensamento
no planejamento para o ano de 2026. Então o Cruzeiro já trabalhava com a possibilidade de 2 grandes laterais, um extremamente promissor, o outro já uma realidade, que é o caso do Kaique, que é uma realidade. Então o Cruzeiro trabalha com essa possibilidade para o ano de 2026. E situações de alto investimento, quando eu falo investimento, o Cruzeiro fez altos investimentos, Breno, Rep, Valu, Everton, na permanência do Matheus Pereira, fez um grande investimento na permanência do Caio Jorge e um super, hiper, mega Thunderpole investimento, que é a contratação do Gerson. Mesmo não tendo pagado tudo à vista, o Cruzeiro já faz investimentos a longo prazo. Então isso é natural no futebol, como o Valu muito bem colocou, as vendas vão acontecer, precisam acontecer. O problema é o time. Perder 2 grandes laterais em um intervalo de 6 meses. Elton, mas o Valu colocou muito bem, HG. Eu acho que o problema também é o torcedor do Cruzeiro entender qual é a mensagem que a diretoria quer trazer. Porque a gente bateu aqui o tempo todo que essa contratação do Gerson é uma resposta para o mercado mostrando que o Cruzeiro quer. Negar o Flamengo várias vezes é uma resposta para o mercado mostrando que o Cruzeiro quer, que mas é o quê? A resposta continua valendo, né? Continua, mas se você libera os 2 laterais agora, isso também... Então, o problema é o enfraquece. Então, o problema é o time, é o que eu tô Breno. falando. Você se enfraquecer agora, mostrando que o tempo todo você buscou reforços, você manteve quem está aqui para buscar um campeonato brasileiro, e a gente está vendo que o Tite está tendo uma dificuldade agora ainda de arrumar esse time, cara, isso para o torcedor ele precisa de entender qual que é a situação. É porque está dentro do planejamento do ano passado? Então, se isso for verdade... Eles vão anunciar paralelo, então, um outro lateral. Um grande lateral. Porque se perde o Atlético, perde o Arana e vem o Lodge. Vamos lá, só um raciocínio rápido aqui. E a gente falou disso hoje mais cedo na rádio. O Cruzeiro está encaixado, o Kaique é titular absoluto e o Valu falou de... Eu não acho os valores bons, tá? Eu também não acho, não. Do lateral mais regular do ano passado, tá certo? Sim. Aí o Borussia vem cá e te oferece 12,5 pelo reserva. 10 mais 2 de bônus pelo titular, que é jovem também, mais velho do que o reserva, mas é jovem. 10 mais 2 de bônus não me parece ser um bom negócio. Então, se o Cruzeiro fechar de 10 mais 2 de bônus para o Kaique e 12,5 para o Cauã Prates, não me parece, de fato, estou com o Wesley foi vendido por 25, HG. É isso aí. Eu sei que o Flamengo e o Palmeiras estão no... 2 laterais, um titular absoluto da terceira força do futebol brasileiro e um reserva que o Borussia quer por um valor inferior ao Wesley do Flamengo é duro. E só uma coisa, se acontecerem as 2 transferências, um sentimento, uma opinião que eu tenho. O Cruzeiro quis. O Cruzeiro necessita, Valu. Isso aí eu sei, todo mundo sabe. O Cruzeiro necessita também o Cruzeiro já necessitava quando chegou a oferta para o Jonathan Jesus. O Cruzeiro já necessitava também quando chegou a oferta pelo Caio Jorge. O Cruzeiro necessita, existem aportes anuais pesados para serem feitos pela família Lourenço. Repetindo mais uma vez, o Cruzeiro só tem a condição que tem hoje porque ele caminha com essa situação. Daqui a 7, 8 anos, o planejamento da família é que ele caminhe menos com essas situações. Então, ele já necessitava. O que eu acho que o torcedor tem o direito de saber é porque, por exemplo, aqui não vendemos o Jonathan Jesus, mas escolhemos vender 2 laterais agora por 3 pontinhos. E isso é somente de dentro do Cruzeiro, a menos que alguém consiga apurar essas informações, que a gente tem como ficar sabendo, mas especialmente é para trazer uma transparência para o torcedor, algo que até então é sempre muito falado, é sempre muito feito na gestão do Pedro Lourenço. Daqui a pouco o Rep fala de novo. Você tá do time, o senhor tá ruim, que nem o Cruzeiro vendendo os laterais. O motorista de aplicativo, presta atenção aqui, porque isso é para você ganhar dinheiro de verdade. Então você quer ganhar mais nas suas corridas, gastando menos. Então vai de Localiza Zarp. Só com a Zarp você encontra o menor preço, tá, do mercado para alugar seu carro. Zarp tem, atenção, a maior rede de carros para motoristas de aplicativo e é do Brasil, tá? E ainda é parceiro oficial da Uber. Você roda com carro do ano, com IPVA, manutenção, proteção, tudo incluído. Só Zarp te dá benefícios como desconto de combustível e também de farmácia. E ainda se rolar qualquer imprevisto com o carro, Zarp te garante um carro substituto em até 4 horas. E a melhor parte,
está sempre com os melhores carros, hein? Isso é muito importante. Com a confiança que só a Localiza oferece. Quer ganhar muito dinheiro como motorista de aplicativo, pagando o menor preço? Acesse o QR Code que está lá no cantinho, entra no site ou chama no Zap agora mesmo e garanta os melhores preços do mercado com Localiza. Zarp 2 minutos e 25 na velocidade. Daqui a pouco na volta você fala, irmão. Até já. Boa tarde, galera. Hoje o break dos donos da bola é comigo. Eu sou Luiz Rocha. Estou aqui para interagir um pouco com vocês com mensagens que vocês mandam no nosso Band Zap. O número já está na tela, 9772-7663. Para começar, vamos ler a mensagem que o Miranda mandou para a gente. O problema do Galo é que eles estão bonzinhos demais, querendo ser disciplinados, não fazem uma falta no jogo. Ontem, no segundo gol, era só fazer uma falta no meio-campo. O VAR está errando. Além disso, o Miranda sugeriu que o jogador caia no chão e fique no chão até o VAR revisar e mostrar. Para o VAR ter mais imposição, né? O Salim do Depósito falou para a gente: o que adianta investir milhões de euros no time e continuar com essa arbitragem tendenciosa? O Wellington, lá de Santos, em São Paulo, falou para a gente que no lance do pênalti do Murilo no Coelho, ele arrasta o pé do Coelho por baixo. O Joel falou que enquanto o clube brasileiro não fizer igual o Senegal fez na Copa das Nações, retirando o time todo de campo, não vai resolver este problema imoral. O Edson Siqueira, lá de Ibiraci, falou pra gente: não sou atleticano nem flamenguista, sou cruzeiro, mas na minha humilde opinião, o impedimento só serve para manipularem os resultados. O impedimento deveria ser marcado a partir da linha da grande área. Os times do eixo são sempre beneficiados pela arbitragem e o Atlético foi roubado. O Lucas falou pra gente que é uma vergonha, já passou da hora dos times fazerem uma liga. O Júlio César falou que os comentários da galera sobre a arbitragem estão certíssimos e que o Galo precisa se posicionar melhor diante da CBF. E o Juarez falou que no gol do Palmeiras o Hulk estava marcando um atacante do Palmeiras. Está tudo errado. O Leonardo Neri falou que o time só não está melhor porque o Sampaoli inventa muito. E o Davi dos Anjos falou que precisa de um zagueiro urgente para o time do Galo ficar top. Esses foram os nossos comentários e aguardo vocês com mais comentários para o segundo tempo. Obrigado, galera.